Olá, querido aluninho! Bem-vindo a mais uma das nossas videoaulas, né? Espero que você esteja muito bem, com muita saúde, enfim, e preparado para essa nossa aula de hoje, que é o capítulo 3, parte 2, certo? E nós iremos, então, pegar ali da página 49 a 67. Nós ainda estamos falando do período arcaico da história grega e hoje nós vamos aqui entrar na cidade de Esparta. Lembrando que no vídeo passado nós falamos sobre a cidade de Atenas, certo? Enfim, nós iremos então pegar a cidade de Esparta no período arcaico da história grega e entrar na história do período clássico e finalizar com o período helenístico ou a queda dos gregos, tá bom? Então, de novo, eu vou te lembrar, se você já copiou nossa lousa de hoje, certo? Se não, volta lá, dá aquela ampliada que eu tô te esperando. Finalmente chegamos à tão esperada história da cidade de Esparta, né? Esparta que está aí muito viva no imaginário popular, principalmente no imaginário masculino, né? Enfim, aquela coisa, né, da virilidade, da macheza, do heroísmo, tão explorado pelos HQs, pelos filmes, enfim, um clássico aí dos anos 2000 e qualquer coisa, o filme 300, né? Que acho que a maioria das pessoas, principalmente do mundo masculino, já viu esse filme, certo? Então, vamos começar localizando mais assim, né, com exatidão, onde é que ficava a cidade de Esparta. A cidade de Esparta vai se constituir no século IX a.C., né, por uma conquista do território que antes era pertencente aos micênicos e outros povos, né, mas vindo aí os dórios, eles conquistam esse território, passam ainda um bom tempo guerreando com alguns grupos aí que ainda faziam resistência a esse domínio, mas em 620 a.C., os dóricos realmente tomam conta, devastam as poucas manifestações contrárias e resistências ao domínio deles e instituem ali a cidade de origem dórica que vai se chamar Esparta, certo? E nessa constituição vão se juntar aí, né, três grupos principais para constituir essa sociedade espartana. O primeiro desses grupos são os esparciatas, que são, na verdade, os cidadãos espartanos, que são descendentes diretos dos dórios, que são um povo que conquistou aí a região, instaurou seu domínio e criou a cidade, certo? Os esparciatas, então, eles são a elite dessa sociedade, descendentes diretos dessas pessoas, e vão constituir aí a elite política, a elite agrária, né, detentora das terras, e a elite no geral enquanto cidadãos espartanos. Então, quem é um cidadão espartano? É o esparciata, certo? E é só ele, basicamente, que é considerado de fato um cidadão. Para além desse grupo, que é o grupo majoritário, então, você vai ter outros dois. Os periecos, que são grupos descendentes daqueles cidadãos que eram ali daquela região e que, portanto, foram dominados, mas que não exerceram resistência ao domínio dório. Então, são grupos que meio que aceitaram a situação de domínio e não geraram aí, não causaram problemas para os dórios tentando resistir ao domínio. E eles foram agraciados, vamos dizer assim, com uma certa liberdade, portanto são cidadãos livres da cidade, mas que não têm o status, né, de ser um cidadão aí descendente dos dórios, um esparciato, um espartano propriamente dito, certo? Então o perieco, ele é um cidadão livre, ele é um cidadão que tem seu direito de ir e vir, mas ele não tem direitos políticos, ele é obrigado a pagar impostos, ele precisa se candidatar, enfim, se alistar no exército, mas sempre nas camadas mais inferiores do exército, naquele exército ali, né, de baixo escalão. E também ele normalmente é comerciante, ou artesão, ou mercador, enfim, ele exerce algum tipo de função que não está ligada com a terra. Porque a terra, que é a base da economia espartana, diga-se de passagem, é uma economia agrária que trabalha em cima do trabalho servil, né, que se sustenta em cima do trabalho servil, essa economia, ela gerava um grande prestígio para os detentores de terra, certo? Que no caso era um cidadão espartano em si, o esparciata, que era o detentor dessas grandes propriedades e que quem mais girava a economia daquele lugar, enfim, que tinha um maior prestígio por estar atrelado a essa terra, que era o que gerava prestígio na sociedade espartana. Então, o perieco, ele é um cidadão marginalizado, certo? Ele é livre, ele tem seu direito de ir e vir, enfim, mas ele é marginalizado por não ter acesso às terras, por não ser um descendente dos dórios, enfim, certo? E nós temos aí o terceiro grupo dessa sociedade, que é o grupo ali da servidão, que são os ilotas.
que são descendentes direto dos micênicos ou de outros grupos, mas que exerceram resistência ao domínio dório. Então, que tentaram resistir à conquista dos dórios, certo? Esse povo, em 620, quando os dórios terminam de constituir ali o seu domínio, fundam de fato a cidade, enfim, com as características que a gente vai descrever mais a fundo agora, os ilotas, né, então essas pessoas que são dominadas e que acabam perdendo na sua tentativa de resistência, eles são colocados na condição de servos. Perceba que servo não é escravo. Qual é a principal diferença? O escravo, ele é considerado uma propriedade, certo? E ele pode ser vendido, ele pode ser morto, ele pode, enfim, ele é uma mercadoria, certo? Enquanto que o servo, ele não pode ser vendido nem comprado, mas ele não tem, vamos dizer assim, a sua liberdade de fato. Ele é preso a uma figura de autoridade, ou enfim, ele é preso a alguma coisa. No caso do ilota, que ou seja, o servo aí da cidade de Esparta, ele era considerado meio que preso ao Estado espartano. Então ele era quase que uma propriedade do Estado, certo? E o cidadão ilota, então, ou seja, a pessoa serva que então tinha a sua liberdade, digamos assim, inexistente e que era considerado meio que uma propriedade do Estado, ele era distribuído, né? Ou seja, o Estado pegava esse cidadão ilota e essa pessoa ilota e distribuía para os seus esparciatas, que eram aqueles grandes detentores de terra, o espartano em si, certo? E aquele cara, então, iria ser um servo nas terras do espartano. Iria trabalhar, digamos assim, compulsoriamente, enfim, sem ganhar nada, sem poder ir embora, sem nada. Mas ele não é bem uma propriedade do esparciata ou do espartano. Ele é uma propriedade do Estado, certo? O Estado cedia aquela pessoa para trabalhar nas terras do esparciata. Mas o esparciata não pode, por exemplo, vender, enfim, aquele cara. Mas também não pode, por exemplo, mesmo que ele queira, ele não pode libertar, por exemplo, aquele ilota. Mesmo que ele goste muito do cara, vamos supor, certo? Ou seja, porque o ilota ele está atrelado ao Estado e não ao esparciata, ao espartano em si. Então, quem vai escolher o destino desse ilota é o Estado, é a instituição Estado, certo? Isso é bem interessante. E a sociedade espartana é uma sociedade extremamente estamentada. Ou seja, como está, fica. Certo? Então, se você é um esparciata, você é um esparciata. Se você é um perieco, você é um perieco. E se você é um ilota, você é um ilota, e ponto final. Não tem a menor chance de você mudar o seu status de nenhum modo. Certo? Uma sociedade muito rígida nos seus padrões, muito conservadora, enfim. Tudo bem? E aí algumas coisinhas são interessantes da gente falar, porque todo mundo conhece a cidade de Esparta como uma cidade extremamente militarista, militarizada, com um baita de um exército, os 300 do Leônidas, papapá. Mas muito dessa característica militarista surge dessa estrutura social. Como assim? Quando os dórios pegam essa população que estava tentando resistir e termina de conquistá-la e pega para si como servos, eles não estão ali só pegando algumas pessoas, é muita gente. Só para você ter uma ideia, mais ou menos, se tem aí uma estimativa de que para cada espartano, esparciata e etc., você tinha o equivalente a 7 ilotas, certo? 7 servos. A princípio pode parecer uma coisa boa, porque era muita gente para trabalhar para você. Ok, até aí ok. Só que qual que é o problema quando você está em uma desvantagem numérica muito grande? Esses 7 ilotas, esses 7 servos, podem a qualquer momento se juntar, tentar fazer uma rebelião e tentar te matar. Certo? Porque a desvantagem numérica é muito grande para os espartanos, para os esparciatas. Certo? Então, a sociedade espartana se constitui enquanto que militarista muito por essa tensão. Porque o espartano, ele entende a necessidade dele estar acordado e estar ligeiro o tempo inteiro, de ter um bom treinamento militar, porque ele precisa segurar e garantir a condição que ele teria conquistado até então. Senão, os ilotas podem se juntar e conquistar ele, matar ele, acabou, certo? Então, muito do que vai se ter de militarismo e dessa coisa de uma sociedade forte, de pessoas fortes, de pessoas preparadas para o exército, é muito por essa própria necessidade de manter a ordem e de manter a estrutura ali que eles haviam constituído sem tomar aí o perigo de uma rebelião, por exemplo, certo? E como que vai se constituir, então, esse militarismo propriamente dito? Pela educação clássica espartana. Ou seja, você tinha ali, né, a criancinha que nascia numa família, tá tudo certo, e já começava que ela era avaliada. Então, assim que o bebezinho nascia, ele era avaliado por um conselho de anciãos, como se fosse algum tipo de médico, vamos dizer assim, daquela sociedade, e que se ele tivesse qualquer problema,
sei lá, ele fosse fraquinho, ou ele tivesse, enfim, alguma coisa mais de deformidade, enfim, ele já era descartado, certo? Não se trata de ética, a gente está falando de uma sociedade que se baseava em outros preceitos, não é mesmo? Então aquele bebezinho acabava sendo morto, tá bom? Mas ele é super saudável, tá tudo bem. Então ele, ok, é devolvido pra mãe, tá tudo bem, vai ser um cidadãozinho forte aí, né? E ele começa a ter dentro de casa já uma criação voltada para ele ser forte, para ele ser resistente, para ele não chorar, para ele não ter medo, para ele estar acostumado com dor, enfim. Quando essa criancinha completa 7 anos de idade, um representante do Estado bate lá na casa dela, pega ela pela mão e leva ela para começar de fato o treinamento dela. A partir de então, ela já não mora mais com os pais, ela é levada, vamos dizer assim, para esse quartel, onde ela vai passar a vida dela treinando para ser um bom espartano, um bom membro do exército, de elite, etc. E aí, nesse treinamento, era algo super cruel, você já começava deixando as criancinhas ali peladas para passar frio mesmo, se chorava, já tomava chibatada, já apanhava, enfim, você era submetido a condições extremas, você se precisasse matar, matava, se você bobeasse, mesmo sendo uma criança, você morria. Então, o próprio treinamento já selecionava aqueles que são mais fortes, que eram os que acabavam conseguindo terminar o treinamento, certo? E ao término desse treinamento, portanto, quando você tinha 17 anos, que era a formatura, você era submetido a ter que ir para o meio do mato e sobreviver por um determinado tempo. When the boy was born, like old Spartans, he was inspected. If he'd been small or puny, or sickly or misshapen, he would have been discarded. From the time he could stand, he was baptized in the fire of combat. Taught never to retreat, never to surrender. Taught that death on the battlefield in service to Sparta was the greatest glory he could achieve in his life. At age 7, as is customary in Sparta, the boy was taken from his mother and plunged into a world of violence. Manufactured by 300 years of Spartan warrior society to create the finest soldiers the world has ever known. The Agoge, as it's called, forces the boy to fight, starves them, forces them to steal, and if necessary, to kill. By rod and lash, the boy was punished. Taught to show no pain, no mercy. Constantly tested, tossed into the wild, left to pit his wits and will against nature's fury. It was his initiation, his time in the wild. For he would return to his people a Spartan. Or not at all. The wolf begins to circle the boy. Claws of black steel. Fur as dark night, eyes glowing red, jewels from the pit of hell itself. The giant wolf, sniffing, savoring the scent of the meal to come.
fear that grips him, only a heightened sense of things. The cold air in his lungs. Wind-swept pines moving against the coming night. His hands are steady. His fall. Perfect. Vamos dizer assim, uma arma e acabou. E além disso, uma outra parte também da sua formatura era você matar um Ilota. Sim, era liberado você matar um Ilota, matar um servo. E aí, quais são as questões relativas a isso? Primeiro, já voltamos aqui a dizer que os servos eram muito em grande quantidade. Era 7 para 1, mais ou menos. Ou seja, matar enfim, né, naquela formatura não representava uma perda de fato em questão de números ou algo significativo. E não só isso, esse tipo de prática, né, ao longo dos anos, fazia com que minimamente você tivesse algum controle populacional da população ilota. Ou seja, porque a cada ano, quando você tinha uma formação dessas pessoas que estavam ali terminando a carreira militar ali, o treinamento, né, elas matavam um ilota e, portanto, você gerava uma espécie de controle populacional dessa população, ok? Para além disso, uma marca de poder, né? Então, o esparciata, o espartano, o militar, ele estava assim, ele era detentor ali do direito de poder matar, enfim, já vira um recado para a população ilota também, certo? E mais, se depois de passar por 10 anos de treinamento, super rígido, super treinado, super preparado, ele não conseguisse matar um servo, que normalmente não era muito nutrido, porque ele comia o necessário, era obrigação do esparziata sustentar os seus servos que o Estado cedia. Mas, né, não era um banquete todo dia, meu anjo. Então, se aquele cara que treinou por 10 anos para ser um bom militar não conseguisse matar um servo, era melhor morrer mesmo, entendeu? Porque a honra dele já tinha ido por água abaixo. Enfim, após passar por essa formatura aí aos 17 anos, esse cara entrava na carreira militar, ia para as batalhas, etc. Mas ele só tinha, de fato, um certo prestígio a partir dos 30. E com 30 anos, ele agora era obrigado a se casar e automaticamente ele ganharia terras para ter ali a sua família, seus filhos, povoar a cidade, certo? E, portanto, ele poderia ser considerado mesmo um cidadão adulto. Então, dos 17 aos 30, ele continua morando meio que nesse quartel coletivo e, a partir dos 30, ele é obrigado a se casar, ganha suas terras e, enfim, é considerado mais um cidadão de maior elite, certo? E como que acontecia esse casamento? É um ponto bem curioso também. A cerimônia de escolher uma noiva e de se casar envolvia uma prática meio estranha, que era a prática do rapto. Então, esse cidadão esparziata, ele raptava uma moça, né, da qual ele iria cortar os cabelos dela, ela iria ser vestida de homem, e ela ficava meio que aprisionada num espaço escuro onde eles iriam ter encontros ali, né? Até ele completar de fato os 30 anos e, portanto, eles poderiam ir embora e morar na terrinha dele. Isso poderia acontecer normalmente com alguém em torno dos 28 anos, 29, enfim, que estava ali já para ter que casar aos 30, mas também podia acontecer com alguém bem mais novo e ia ter que ficar lá esperando até ter 30. E isso era parte da cultura espartana, não era só uma questão de violento, etc. Era parte da cultura espartana. Enfim. Enquanto que as mulheres, um ponto interessante de ser dito, é que elas, comparado com outras cidades-estado e outras situações femininas, né, nesse mundo aí da antiguidade, a mulher espartana tinha uma relativa liberdade, no sentido de que ela era bastante incentivada a praticar esportes, aprender a se defender, lutar, enfim, tudo muito pensando de ser uma boa mãe, de ser uma pessoa saudável para criar bons filhos espartanos, né, bons bebês que gerariam bons, enfim, cidadãos esparciatas e pro exército, enfim, né. E uma coisa interessante também é que nessa sociedade você só tinha 2 modos de receber honraria na morte. Um era morrendo em campanha militar, que inclusive era o objetivo máximo de todo cidadão esparziata. A honra máxima era morrer em campanha, de batalha e etc. E a segunda possibilidade de algum tipo de honraria era a mulher que morria em trabalho de parto. Ou seja, ela morreu tentando trazer à luz um novo cidadão espartano, etc. E ela era digna de honrarias por conta disso. Um outro ponto é que a mulher espartana, ela também poderia ser considerada dona de determinadas propriedades quando o marido estivesse em campanha militar.
o que é uma coisa relativamente nova para a época, certo? Então, quando o marido não estava presente, ela era a autoridade daquele lar e daquelas terras e servos e etc. Então, ela se tornava a cabeça ali daquela família, tá? Um outro ponto interessante é a respeito da estrutura política que a gente encontra na cidade de Esparta. E aí nós precisamos começar dizendo que é uma oligarquia, é um governo de poucos. E quem são esses poucos? Cidadãos esparziatas, certo? Espartanos em si, descendentes dos dórios, blá 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 blá. O resto não chega nem perto disso aí. E uma coisa muito interessante é que no governo espartano a gente tem uma diarquia. O que é uma diarquia, Tro? É uma monarquia de 2 reis. A gente nunca está acostumado a falar disso, a gente sempre acha que rei manda sozinho, um rei absoluto, mas no caso espartano você tinha 2 reis, certo? E esses reis, inclusive, eram descendentes das 2 principais famílias que originaram Esparta e das principais famílias ali aristocráticas, enfim. Ambos tinham os mesmos poderes, e os poderes dessa diarquia, o poder desses reis, era relacionado com a campanha militar. Então, no fundo, eles eram os grandes generais das batalhas, e era um cargo que passava de pai para filho, certo? E também funções religiosas, com oráculo, e, enfim, oferta aos deuses e etc, certo? Então, na verdade, eles tinham mais função militar e religiosa do que o que você espera de um rei, no sentido de controlar a cidade, enfim. E aí outras estruturas que nós encontramos é a gerúsia, que era uma espécie de conselho de anciões, né, onde só se tinham membros a partir dos 60 anos de idade, era um cargo vitalício para 28 anciões. E esses caras, então, esses senhorzinhos bem velhinhos, né, que para a sociedade espartana, a gente pensa, o cara foi para a batalha a vida toda. Você ficava no exército dos seus 17, 18 anos até os seus 60 anos. Então, o cara sobrevivia a tudo isso, o próprio treinamento na infância, depois um monte de guerra, até os 60 anos, o cara era considerado, assim, um mito daquela região, ok? Enfim, ele podia se tornar um membro da gerúsia e, portanto, um desses anciões, e eles tinham várias funções relacionadas com legislativa, então legislar, criar leis para tentar resolver os problemas ali que se apresentavam, questões jurídicas, né, de você ser um juiz nas causas relacionadas aos problemas que ocorreram, outros pontos também. A política externa, eles é que eram as figuras que davam aval ou não para campanhas militares contra outras cidades-estado, enfim, outro inimigo aí que surgiu, certo? Outra estrutura administrativa que a gente tem é a apela, uma assembleia com membros espartanos, né, acima dos 30 anos, normalmente a maioria das literaturas falam que só podia ser acima dos 30 quando você ganhava a sua própria terra e era obrigado a casar, enfim, e tinha uma família. E essa apela, ela é uma estrutura que vai votar as legislações que a gerúsia pensou, criou, propôs, certo? Então o cidadão espartano tinha o direito de ir lá, participar dessa assembleia e votar favorável ou contra alguma lei que estava sendo criada ali, enfim. Nesse lugar também, eles elegiam 5 éforos, que são estruturas administrativas, 5 pessoas que vão cuidar da estrutura executiva, que a gente vai falar daqui a um segundo. Uma coisa muito importante também da gente destacar da cultura espartana e da educação espartana é que ela é muito associada a uma palavra chamada laconismo, que significa falar pouco. Então é uma pessoa que dialoga pouco, que se expressa verbalmente pouco, é uma pessoa que vai mais pro pau, se for o caso, do que pro diálogo, entendeu? E essa assembleia que a gente está falando, ela tinha uma característica um pouco diferente, porque se você pensar em Atenas, lá você debate política, na ágora, né? As pessoas vão debater suas ideias e pensar, e isso é valorizado o trabalho, né, mental, enfim, intelectual. Aqui na sociedade espartana isso não é valorizado. Quando as pessoas iam para a assembleia, o voto normalmente era sim ou não, você nem defendia a sua ideia. Ninguém queria saber, ninguém estava nem aí para dialogar, isso é que é verdade. A cultura deles era uma cultura extremamente direta. Então, normalmente, não se tinha esse espaço de debate na Assembleia. Você tinha o quê? Sim ou não para a lei, acabou. Rápidas palavras aí, rapidinho vão resolver isso aí. Então, é uma característica da cultura espartana esse laconismo, falar pouco, se expressar pouco, certo? E muito mais, assim, militarismo e levar as coisas pro braço, se for o caso. Tá bom? Tá bom. E aí, vamos voltar aí nesses éforos. Essa assembleia, né, a apela, ela elegia 5 pessoas para serem representantes do cargo de éforos, que é um cargo executivo, e que são as pessoas que, de fato, vão exercer a função executiva na cidade. Então, de fato, pensar em como resolver os problemas, enfim, administrar mesmo a cidade,
tá bom? Outra coisa importante é que eles tinham, portanto, o poder do direito público, né, das coisas públicas, da organização pública, organização econômica e da fiscalização também de tudo que está acontecendo na cidade. Era um cargo extremamente... Mas no meio de tudo isso aí que a gente está falando, né, o período arcaico, a gente precisa entender que Atenas e Esparta são uma das duas grandes cidades representantes da cultura grega e da administração grega. São uma das duas principais cidades e que tinham muitas rivalidades entre si, exatamente por serem as duas cidades com maior predomínio político e relevância em si, certo? Mas, a partir aí do momento de 490 a.C., 500 e pouco, a gente tem uma virada, né? E, portanto, estamos entrando na história do período clássico grego, ok? E o período clássico grego, ele começa com as guerras médicas ou guerras pérsicas. Enfim, você pode encontrar com esses dois modos, certo? Por que do nome médicas, guerras médicas? Porque o povo que tinha ali do lado, para além dos gregos, eram os medos, certo? Os medos são um povo relacionado com os persas. Só que se hoje a gente fala persas, para os gregos na época eles conheciam muito mais como medos, ok? E vai ser uma guerra relacionada aí com os persas que vai ocorrer, portanto acabou ficando meio confuso o conceito do nome, acabou ficando conhecido como guerras médicas ou pérsicas, porque no fundo a gente está falando da guerra entre os gregos e os persas, certo? E aí a gente precisa entender quem eram os persas nesse predomínio aí, desse período. Há 2.500 anos, a Grécia não era unificada. Era um conjunto de cidades-estado independentes, cujos centros eram Atenas, Corinto e Esparta. Cada cidade tinha suas leis e sistema de governo. Os gregos viviam à sombra do poderoso Império Persa, que se estendia desde a atual Turquia, Egito, Israel, Irã e Iraque até o Afeganistão e o norte da Índia. Eram 2/3 do mundo conhecido, mas isso não bastava ao rei persa Xerxes. Ele queria se expandir para a Europa e a Grécia era a porta de passagem. Você viu o tamanho desse império, né? Inclusive, se você resgatar aí aulas passadas, que nós já falamos dos persas, a gente falou bastante desse expansionismo persa e de uma característica que foi fundamental para entender essa estrutura do Império Persa. Os persas, diferentes de outros povos, quando eles dominavam uma região, dominavam um povo, eles não impunham a sua religião, a sua cultura, a sua língua àquele povo. Eles aceitavam que aquele povo permanecesse como eles eram, respeitando, portanto, essa cultura, esse lugar, essa religião, essas pessoas, desde que eles pagassem tributos, uma espécie de imposto para os persas e, obviamente, respeitassem a autoridade dos persas, certo? Qual que é a vantagem que eles tiveram com essa característica? Diferente de outros impérios expansionistas, os persas tiveram muita vantagem adotando essa tática, porque os povos aceitavam mais fácil o domínio, uma vez que eles tinham mais respeito, digamos assim, às suas próprias culturas. E com isso, os persas tiveram esse império gigantesco, com várias pessoas envolvidas, com diferentes culturas, com contribuições riquíssimas, por exemplo, do comércio fenício, do comércio egípcio, da navegação, enfim, e todos esses trabalhavam em função do Império Persa. Por isso também dessa característica dele ser tão importante, tão gigante. E essa força, né, do Império Persa se traduz também em números militares, quando a gente para pensar. Porque enquanto você está analisando ali os gregos, que Atenas, né, juntando toda a sua população masculina, teria em torno de 13 mil homens para lutar, Esparta estaria em torno de uns 9 mil homens. Se você juntar todas as cidades-estado ali, todas as polis, Tebas, Corinto, enfim, você juntaria aí em torno de 30 e poucos mil homens para lutar pela Grécia. Os persas, assim, rapidamente juntavam 100 mil pessoas. Só porque eles eram um império gigantesco, contava com a participação de vários outros lugares. Então, qualquer briguinha com os persas era uma coisa gigantesca. Era um risco muito grande pela diferença populacional e dos números, né, que se refletem também no exército. Enfim,
E o que acontece? Nessa onda de expansionismo persa, eles acabam chegando na cidade de Mileto, que é uma cidade que tinha uma função bem importante aí no comércio marítimo, né? Por ser um bom porto, e enfim, tinha muitas relações com Atenas, o comércio marítimo ateniense, que a gente já falou, e etc. E nesse domínio persa, Atenas acaba tendo certos prejuízos relacionados com isso tudo. E Mileto, que é essa cidade-estado, porque existem várias, né? A gente normalmente fala muito de Atenas, de Tebas, de Esparta, Corinto, tem vários, né? Enfim. Mileto acaba entrando numa rebelião contra esse domínio persa e pede ajuda de Atenas no meio desse processo, que colabora com Mileto na ideia de retomar, né, esses lucros relacionados à expansão marítima, ao comércio marítimo ateniense e ao porto de Mileto, que era algo importante. E eles até conseguem ter sucesso nesse primeiro momento, né, enfim, conseguem retomar a cidade de Mileto, mas os persas não se dão por vencidos. E eles vão e invadem a região da Trácia e várias cidades-estado começam a ser dominadas pelos persas e a coisa começa a ficar feia, certo? No meio deste processo, portanto, Atenas resolve tentar criar uma espécie de união entre os atenienses, que é a primeira tentativa de se unir às cidades-estado, né? E ela tenta unir para combater esse inimigo exterior, certo? Aliás, aqui a gente entra num ponto bastante importante de você prestar atenção. As cidades-estado gregas, elas são independentes umas das outras. Nós já falamos isso, que cada polis tinha o seu sistema de organização, a sua estrutura política e ela era completamente autônoma uma da outra. Mas, em caso de crise e invasão de outros povos, era comum, a partir dessas guerras médicas, que eles se unissem para tentar combater esse inimigo, certo? Então, como assim, Pro? Eles não eram um país Grécia, né? Você tem várias cidades-estado, várias polis, e o que une essa população é o sentimento cultural de união, a língua que é igual, a religião que é igual, esse laço cultural que amarra essas pessoas para se entenderem enquanto gregos ou helênicos, lembrando disso, certo? Mas eles tinham administrações, né, completamente separadas, completamente autônomas umas das outras. Porém, quando um inimigo externo, outra língua, outra cultura, tenta subjugar, dominar essas populações, elas se unem contra ele, certo? No caso, então, das guerras médicas, nós temos os gregos, essas várias cidades-estados se unindo para ir contra um inimigo comum, que são os persas, de outra cultura, outra língua, certo? E que, inclusive, a cultura persa é uma cultura multiétnica, como a gente já disse. Você tem representantes de várias populações ali no meio desse exército persa, dessa cultura persa, por conta desses diversos domínios que os persas faziam, porém aceitando a língua e a cultura daquelas pessoas, ok? E talvez você esteja se perguntando, né? Como que nós sabemos de tudo isso? Quais são os relatos que nós temos? Nós temos ainda alguns escritos de um intelectual chamado Heródoto, que é considerado, digamos assim, o pai da história, ou o grande primeiro historiador, porque esse cara resolveu analisar os fatos, né, que ocorreram, as consequências dos fatos, os porquês envolvidos com aqueles conflitos, sem atribuir questões mitológicas, deuses, religião no meio dessa análise. Então ele pensou mesmo nos fatos que ocorreram, nas consequências, ato e reação, enfim, para tentar analisar de um modo mais histórico. E, portanto, Heródoto é considerado o pai da história, um dos primeiros relatos mais históricos que nós temos. E ele vai detalhar bastante a ocorrência dessas guerras médicas e como elas ocorreram. E, basicamente, nós podemos dividir isso, as guerras médicas, em 4 batalhas principais, embora tivessem tido outras batalhas. Tudo bem? E nós vamos agora ter aí um recurso diferente, um videozinho falando um pouco da estratégia dessas batalhas e como que elas ocorreram. E aí eu já volto pra gente finalizar. Mas eu gostaria que você, por gentileza, se atentasse que eu estou utilizando vários vídeos de um canal chamado Foca na História, que é um canal que eu acho que a qualidade é bem bacana e eles fazem um trabalho bem dinâmico, certo? E os vídeos relacionados a batalhas que vocês viram aqui são deles, que eu também vou deixar o link tudo certinho aqui na descrição, enfim. E se vocês quiserem ver mais vídeos relacionados, é um canal bem bacaninha aí de indicação para vocês. Os persas haviam sufocado a rebelião das cidades gregas na Ásia Menor, que haviam tentado se libertar do domínio persa com apoio da cidade de Atenas. O imperador persa Dario estava determinado a punir a cidade-estado de Atenas, tanto que o imperador ordenou que seu servo não o deixasse esquecer. Todos os dias, ao servir o jantar do imperador, seu servo lhe dizia: Senhor, não se esqueça dos atenienses.
Os persas mobilizaram um grande exército e partiram em seus navios rumo à Grécia. Entre os persas está o ex-tirano grego Hípias, que havia sido expulso de Atenas, que agora era uma democracia. Caso os persas dominassem a Grécia, Hípias seria o governante da região, mas deveria jurar lealdade e pagar tributos ao Império Persa. Assim, o antigo tirano conduziu os persas até as praias da planície de Maratona, que se localizava próximo à cidade de Atenas. Ao saberem que os persas se aproximavam, os atenienses enviaram o corredor Filípides até Esparta para pedir ajuda. Os espartanos informam que estão celebrando a Carneia e por isso só poderão enviar reforços após o final dos 10 dias do festival. Sem poder esperar pelos espartanos, o general Milcíades lidera aproximadamente 10.000 gregos e os dirige aos campos de Maratona. O general grego posiciona estrategicamente suas tropas no alto de uma colina. Lá de cima, eles vislumbram o enorme exército persa, com aproximadamente 50.000 soldados. Contudo, o combate demorou a acontecer, pois mesmo estando em menor número, a posição defensiva no alto da colina favorecia os gregos, que ainda esperavam a chegada dos reforços espartanos. Além disso, os persas ainda acreditavam que com o retorno do ex-líder Hípias, tropas leais ao tirano dividiriam o exército ateniense. Nem os espartanos surgiram e nem tropas leais a Hípias se manifestaram. Alguns dias se passaram e os persas decidiram agir. Eles dividiram o exército, embarcando novamente mais de 20.000 soldados em seus navios. Entre as tropas que foram novamente embarcadas estava a poderosa cavalaria persa, que sempre se mostrou decisiva nos campos de batalha. Os persas planejavam deixar 30.000 soldados segurando as tropas gregas, enquanto os navios com os demais 20.000 homens iriam diretamente para Atenas, que se encontrava desprotegida. Haviam apenas crianças, mulheres e idosos na cidade. As mulheres rezavam a Atena, a deusa da guerra estratégica, e a Anice, a deusa da vitória. Elas haviam sido orientadas a cometer suicídio caso os gregos caíssem frente aos persas. Os atenienses estavam em uma situação muito difícil. Mesmo após embarcar metade de seu exército, os persas ainda tinham em terra quase o triplo de soldados que os gregos. Contudo, o general grego Milcíades percebeu que, como agora os persas não mais dispunham de sua cavalaria que navegava rumo a Atenas, os gregos poderiam ter alguma chance contra o exército persa no campo de batalha. O general decide abandonar sua forte posição defensiva e parte para o ataque. Para minimizar a vantagem do grande exército persa, Milcíades decide esticar as falanges que ficavam no centro de sua formação, para assim igualar o tamanho da linha inimiga, dessa forma impedindo que os persas flanqueassem suas unidades. O general grego enfraqueceu o centro de sua formação e colocou as melhores tropas em seus flancos. Seu plano era que suas tropas laterais vencessem os flancos inimigos e depois partissem em auxílio às tropas que lutavam no centro. Era um plano inovador, mas muitíssimo arriscado. Mas eles ainda tinham outro obstáculo pela frente: os formidáveis arqueiros persas, que eram mortais a partir de 200 metros de distância. As falanges gregas se moviam muito devagar para não saírem de formação, e por isso ficariam expostas por muito tempo às devastadoras chuvas de flechas persas. Milcíades faz o impensável. Ele ordena que os gregos corram os 100 metros finais para atravessar a zona de morte o mais rápido possível. Os persas ficaram atônitos ao verem os gregos correndo em sua direção. Não era normal uma falange correr, principalmente por estarem carregando mais de 30 quilos em equipamentos. A chuva de flecha teve pouco efeito. Agora as duas tropas estavam frente a frente e o banho de sangue estava prestes a começar. O combate corpo a corpo é intenso. De início, as falanges gregas do centro, mesmo enfraquecidas, conseguem segurar as ondas de ataques persas. Contudo, devido ao grande número de soldados persas, o centro da formação do exército grego começa a ceder. Percebendo que a vitória está quase em suas mãos, Datis, o general persa, intensifica o ataque. A linha de centro grega está quase desmoronando. Porém, as tropas de elite grega que lutavam nas pontas derrotam os flancos persas e partem para ajudar a linha central, que se encontrava em situação desesperadora. Agora, as tropas persas eram atacadas por 3 direções. O pânico começa a se espalhar entre os persas, ao verem centenas de seus soldados tombarem. Não era mais uma batalha.
Aquilo havia se tornado um massacre. Os soldados persas começaram a cair aos milhares. A retirada era a única saída. Os invasores persas corriam desesperados em direção aos navios. A vitória grega foi total. Porém, ainda havia esquadra persa que partira rumo a Atenas. Assim, mesmo cansados da batalha, os gregos marcharam em passo acelerado de volta para casa para defendê-la. Mas Milcíades lembrou-se da orientação dada às mulheres gregas antes da batalha, para que se matassem em caso de derrota grega, e temia que, caso os navios persas fossem avistados antes do exército ateniense, elas dessem início ao plano. Assim, o general envia o corredor Filípides, que parte em alta velocidade rumo a Atenas. Após percorrer 42 quilômetros, ele chega à praça central da cidade. Usando todo o fôlego que lhe resta, ele grita "Vitória!" e cai morto logo em seguida. Seu feito é lembrado até hoje, por meio das competições que simulam a corrida de Filípides de maratona. Quando os persas chegam ao porto de Atenas, eles se deparam com Milcíades e seu exército praticamente intacto lhe aguardando. Durante a Batalha de Maratona, morreram aproximadamente 6.000 persas, mas apenas 192 gregos. Vendo a impossibilidade de vitória, o general persa ordena que os navios deem meia volta e retornem para casa. Após a vitória, em agradecimento aos deuses, tem início a construção do Partenon, o mais famoso de todos os monumentos gregos, dedicado à deusa Atena e aos 192 gregos que pereceram em defesa da cidade. Alguns dias após o conflito, finalmente chega o atrasado exército espartano. Incrédulos com a vitória ateniense, eles visitam os campos de Maratona e, ao se depararem com as pilhas de cadáveres persas, eles se dão conta que existe uma nova potência na região. A vitória dos gregos em Maratona é muito mais que apenas uma grande vitória militar. Devemos a esses bravos guerreiros gregos a existência da essência da nossa cultura ocidental. O Império Persa havia sido derrotado pelos gregos na Batalha de Maratona, porém o imperador Dario jurou vingança e passou a preparar o maior exército que o mundo antigo já havia visto. Contudo, revoltas dentro do Império atrasaram os planos persas. A morte inesperada do imperador Dario foi um duro golpe, porém seu filho Xerxes assume o poder e sufoca as rebeliões. Agora o novo imperador está livre para pôr em prática os planos de seu pai. Passaram-se 10 anos desde a derrota em Maratona, mas agora os persas põem em marcha seu gigantesco exército rumo à Grécia. A mando de Xerxes é construída uma ponte flutuante que ligava a Ásia e a Europa. Por ela, o colossal exército persa atravessou o estreito de Helesponto. À frente do exército, emissários exigiam a submissão das cidades gregas ao Império Persa, e assim elas seriam poupadas. O emissário exigia dos gregos uma oferta de terra e água. Após ouvir os emissários, os espartanos jogaram-nos dentro de um poço e disseram que agora eles poderiam ter toda a água que quisessem. Os gregos se reuniram na cidade de Corinto e formaram uma grande aliança para tentar deter o avanço persa. Os atenienses, comandados por Temístocles, usariam sua poderosa esquadra para combater os persas por mar, enquanto Leônidas, o rei de Esparta, lideraria as tropas terrestres e tentaria bloquear os persas nos portões de fogo das Termópilas. Contudo, a cidade de Esparta estava celebrando a Carneia, que era um festival religioso que proibia atividades bélicas durante sua realização. Leônidas consulta o oráculo de Delfos, que lhe diz que apenas o sacrifício de um rei herdeiro de Hércules poderia deter a fúria dos filhos de Perseu. De acordo com a mitologia grega, o herói Perseu teve muitos descendentes. Alguns deles deram origem a um povo que recebeu o nome de persas. Já os descendentes de Hércules reinavam sobre Esparta há séculos, e assim Leônidas percebe que seu destino era marchar contra Xerxes. Impossibilitado de levar todo o seu exército, Leônidas leva apenas 300 soldados de elite como sua guarda pessoal. No caminho, ele foi arregimentando mais soldados entre as demais cidades gregas. Estima-se que Leônidas conseguiu reunir um exército de 7.000 soldados de origens distintas e os dirigiu ao desfiladeiro das Termópilas. Os espartanos posicionaram próximos aos portais de fogo, uma faixa tão estreita do desfiladeiro que a superioridade numérica do exército persa seria neutralizada. O gigantesco exército persa se aproxima. São mais de 300.000 soldados.
Xerxes envia um emissário ao encontro do rei espartano. O imperador propõe a Leônidas que os espartanos se unam aos persas, e assim eles exerceriam poder sobre toda a Grécia em nome do Império Persa. O rei espartano recusa a proposta de Xerxes, e o emissário lhe faz uma ameaça. Nossas flechas serão tão numerosas que cobrirão o sol. Tanto melhor, combateremos as sombras. A batalha tem início. Devido às paredes de lança das falanges gregas e o espaço estreito para manobrar, a poderosa cavalaria persa se torna inútil. A chuva de flechas é intensa, mas os grandes escudos gregos tornam o ataque ineficiente. Os persas não têm alternativa senão mandar sua infantaria para o combate corpo a corpo. A formidável falange formada pelos hóplitas espartanos repeliu onda após onda de ataques persas, derrotando inclusive a divisão de soldados persas conhecidas como imortais. Xerxes estava sendo humilhado por um punhado de gregos. A estratégia grega parecia funcionar perfeitamente. Contudo, os espartanos foram traídos por um grego chamado Efiates, que indicou aos persas rotas usadas por pastores que contornavam as defesas gregas. Ao perceber que seriam cercados, Leônidas libera os demais soldados gregos para que batam em retirada para evitar um massacre. Leônidas, seus leais soldados espartanos e cerca de 1000 soldados gregos que decidiram não partir se preparam para o combate final. Mesmo cercados, os gregos lutaram bravamente, mas não conseguiram evitar o massacre que se seguiu. Após o final da batalha, Xerxes empalou a cabeça de Leônidas em uma estaca e desfilou vitorioso rumo a Atenas. A vitória persa teve um alto custo, tanto em vidas quanto em recursos, além de conceder 7 dias de vantagem para os atenienses se prepararem para os combates que viriam. Leônidas e os 300 espartanos se tornaram mártires. Seus feitos heróicos até hoje são estudados e celebrados. O Império Persa havia dado início à invasão do território grego. Sem muita resistência, eles foram subjugando as cidades-estado gregas que estavam em seu caminho. Mas a dominação da Grécia não seria tão fácil quanto os persas imaginavam. Muitas polis gregas se uniram para deter o avanço da horda persa. Por terra, os espartanos tentavam contê-los nos desfiladeiros das Termópilas, e nos mares a esquadra ateniense e seus aliados teriam um papel fundamental. Os atenienses eram liderados por Temístocles, que há mais de 10 anos conseguiu convencer os cidadãos da importância de se construir uma esquadra forte, pois ele sabia que a vitória dos gregos sobre os persas na Batalha de Maratona era apenas a primeira de uma série de batalhas que se seguiriam. Seus navios de guerra, conhecidos como triremes por possuírem 3 andares de remadores, era o que havia de melhor no que diz respeito a navios de guerra. A esquadra de início daria cobertura aos espartanos, que lutavam em terra, impedindo que a marinha persa desembarcasse suas tropas na retaguarda dos gregos que lutavam nas Termópilas. Porém, após a queda de Leônidas e seus 300, Temístocles ordenou que a esquadra retornasse a Atenas. Após ultrapassar o bloqueio espartano, o exército persa seguiu conquistando cidade após cidade, até chegar às portas de Atenas. A cidade havia sido quase que completamente evacuada, pois sabiam que aquele que permanecesse na cidade estaria assinando sua sentença de morte. Xerxes invadiu a cidade, pilhando tudo o que podia e destruindo tudo o que restava. Ele havia cumprido o desejo de seu pai de transformar Atenas em cinzas, mas sua vitória ainda não era completa. A marinha ateniense não havia sido derrotada. A esquadra estava atracada no Estreito de Salamina, que ficava próximo a Atenas. Temístocles se encontrava em uma situação difícil. Ele estava em desvantagem de 2 barcos para 1 com relação aos persas. Apesar dos gregos terem barcos modernos, a esquadra persa era formada por experientes marinheiros fenícios e egípcios. A vitória parecia impossível, mas Temístocles há muito vinha estudando as estratégias persas e percebeu que eles sempre preferiam evitar confrontos diretos e difíceis. Estavam sempre propensos a facilitar seu caminho por meio de traições. Assim foi em Mileto e nas Termópilas, e por que não seria diferente em Salamina? Mas dessa vez Temístocles iria usar a traição a seu favor. Ele envia seu servo de confiança em uma missão para enganar Xerxes. O grego se passa por traidor e diz ter uma informação valiosa aos persas, que seria partilhada em troca de uma recompensa.
Os persas ficam curiosos em saber o que o traidor tinha a dizer. Ele entrega o lugar onde está escondida a esquadra grega e diz que as tropas se encontram desorganizadas e desesperadas, próximas de desertar. A própria inteligência persa, com seus habilidosos espiões, já suspeitavam que os líderes gregos estavam brigando entre si e vislumbravam uma reprise da Batalha Naval de Lade, onde os gregos desertaram durante a luta, concedendo uma vitória fácil aos persas. Xerxes decide enviar sua grande esquadra para atacar os gregos e acabar de uma vez por todas com a marinha grega. A marinha persa havia mordido a isca de Temístocles e se dirige ao Estreito de Salamina. Ao entrarem no estreito, os navios persas se surpreenderam. O que deveria ser um inimigo desorganizado era, na verdade, um adversário em formação de batalha e motivado para defender sua terra. Assim como na Batalha das Termópilas, o Estreito de Salamina neutralizava a vantagem numérica das embarcações persas, pois não havia muito espaço para manobrar. A batalha tem início. Os gregos agridem os navios persas com seus arietes de bronze. Muitos navios persas vão direto para o fundo. Aqueles que resistiam ao impacto eram abordados e tinham início um combate corpo a corpo nos decks dos navios. As embarcações gregas eram mais manobráveis, e por isso eles conseguem começar a fechar o cerco sobre os persas. Apesar dos persas terem muitos navios, eles ficaram congestionados, passando a trombar uns nos outros, causando danos em seus próprios navios. Xerxes via tudo o que acontecia de um trono colocado no alto de uma encosta. Ele não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Os navios de guerra persa estavam sendo afundados um a um. Milhares de soldados estavam se afogando nas águas, ou lutando por suas vidas entre os navios. Os persas que conseguiam nadar até a praia não tinham mais sorte que os que se afogavam, pois na orla, hóplitas gregos estavam prontos para executar aqueles que nadaram apenas para morrer na praia. A derrota persa se tornou evidente após a perda de um terço de sua esquadra. Assim, o almirante dá o toque de retirada. A vitória grega foi decisiva. Agora, Temístocles e seus navios dominavam os mares da Grécia. O inverno se aproxima. A guerra terá que esperar. Xerxes decide que a cidade arruinada de Atenas vai retornar para a Ásia. Contudo, grande parte de seu gigantesco exército fica sob o comando do general Mardônio, com a missão de dominar o restante da Grécia. Mas isso já é assunto para o próximo episódio.